Olá, muito bem-vindo ao Soulcast, Trade Marketing levado a sério. Estamos de volta depois de uma temporada incrível de 2025 e agora falando de NRF Europa. A primeira vez que esse evento aconteceu no continente europeu. E para falar desta aventura e de tudo que rolou por lá, a gente tem uma convidada para lá de especial. Faz bastante tempo que a gente estava esperando ela por aqui, até que enfim deu certo. E aí, Simone, bem-vinda, prazer estar com você por aqui. Ô, querido, que prazer estar aqui. Sou super fã da Soul, vocês sabem disso. Coisa de velha guarda, né? Opa! Há quantos anos, quando você ainda era gerente, Exato. se vacilar era até promotor. E aí faz esse tempo que a gente trabalha e se conhece, então eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com esse convite. Eu que estou honrado em nome da Soul, agradeço muito a tua presença. Você sabe que eu pulei essa etapa da minha vida, né? Eu não fui promotor. Eu fui office boy na minha época, era uma profissão que nem existe mais, mas promotor eu pulei, infelizmente. Mas também depois compensei, né? Porque trabalhando com promotores a vida inteira, profissionalmente, então é um orgulho para mim também trabalhar com isso. Simone, normalmente quando eu faço esse bate-papo, eu faço uma colinha aqui para apresentar os nossos entrevistados, mas eu não tive essa pretensão. É tanta história para contar, é tanta bagagem, que eu queria que você mesma se apresentasse hoje, contasse um pouco quem é a Simone Terra. Legal. Olha, eu vou resumir. Eu acho que o que é bacana as pessoas saberem primeiro, se quiserem conhecer melhor a meu respeito, ou vão na minha mídia Simone Terra Oficial no Instagram, ou vai no site www.sterra.com.br, porque lá vai entender melhor. Mas assim, eu vou resumir dizendo o seguinte: primeiro, eu comecei na vida profissional na área de vendas, vendedora de loja. Eu acho que isso mudou tudo, porque eu compreendi a importância do ponto de venda no processo. Conclusão, Márcio, quando eu passei a ser vendedora de indústria, porque eu fui vendedora de loja, subgerente de loja, gerente de loja, supervisora de 17 lojas, eu fui varejo inicialmente. Então, eu entendia que o sellout era tudo. Quando eu passei para a indústria, para vocês terem uma ideia, quando eu pensei assim, eu tenho X lojas embaixo de mim, vocês sabem o que eu fazia? Eu contava quantos balconistas tinham nas lojas que eu atendia e eu pensava o seguinte: essa galera é a minha equipe. Então, eu sempre pensei que eu precisava empaquetar tudo dentro do ponto de venda. O merchandising, a visibilidade, as equipes. E mais do que isso, quando eu fui crescendo na área comercial, eu dizia para a minha equipe o seguinte: vocês têm que entender que as suas mãos e a sua argumentação de venda é quem está dentro do varejo. É quem está lá dentro que faz a coisa acontecer. Então, a gente precisa trazer esse pessoal para a gente. Então, toda a minha visão sempre foi voltada para sellout. Quando eu fui estudar na França, me especializei em comportamento de compra, em marketing estratégico. Quando eu fui para esse outro caminho, virei consultora de varejo, né? Aí tem várias histórias. Fui consultora do Grupo Pão de Açúcar, fui consultora do Bom Preço, fiz trabalhos para Ponto Frio, quer dizer, eu trabalhei para um monte de varejo, eu fui inteligência de mercado, Sendas. Então, eu tinha o conhecimento da área comercial, eu tinha o conhecimento do shopper, porque eu fiz uma formação na França e trabalhei com o papa do varejo, um cara que se chamava Georges Chetosini. Ele tem um livro que eu recomendo a todo mundo ler, chama Marketing da Distribuição. Ele explica como é que você vai trazer cliente para dentro da tua loja e como é que você vai fazer com que o cliente que está dentro da loja venda mais, compre mais, na verdade, se interesse e leve mais do que ele está planejado. Então, o cara tinha uma inteligência. Com ele, eu atendi Casino, Galeria Lafayette, Messier Bricolage, Castorama. Então, ou seja, toda a minha experiência de varejo na França foi com Jorge Chetosini. Quando eu voltei para o Brasil, eu vim trazendo os estudos de shopper. Eu sou a pessoa percursora no Brasil de filmagem de shopper em ponto de venda. Então, eu tenho aos cabelos brancos, ó. Vocês entenderam porque eu nem me atrevi a fazer essa apresentação, né? Simplesmente porque não dá. Se não for ela mesma, não tem como apresentar Simone Terra. Agora, Simone, uma coisa, né? A gente vai falar de NRF Europa daqui a pouco, mas como é que você foi parar na França e o que você foi fazer lá? E você já deu um spoilerzinho, mas o que te levou para a França e por que a França? Tá, bom, vamos lá.
Estamos entrando na vida pessoal, tá, gente, aqui. Vou deixar claro. Bom, primeiramente, teve uma coisa importante que foi o seguinte: eu tinha um sonho, como todos nós temos, e eu espero que todos tenhamos. E o meu sonho é que eu queria ser cineasta. E é legal que o pessoal do estúdio vai descobrir agora porque que eu brinquei que essa é minha praia. Eu me formei em teatro contra a minha família, era uma época que, imagina, a pessoa pobre se insistir em fazer teatro, né? Minha mãe falava, você vai morrer de fome. A minha mãe tinha razão. Ela tinha completa razão. Eu brinco quando eu dou palestra, eu falo assim, levanta a mão aí, quantos vão ao teatro uma vez por ano? E ninguém, assim, 3, 4 levantam uma mão, né? Então, logicamente que eu precisei fazer de tudo, e como muitas pessoas da área comercial, da área de vendas, a gente se vira nos 30. Então, eu fui garçonete, eu fazia revelação de fotografia, eu filmava casamento, eu trabalhava com tudo, porque me formei, mas não conseguia trabalhar na minha área. Até descobrir a Blumen, que foi onde eu comecei, moda praia, e aonde eu comecei a trabalhar, e ali eu fui na área comercial. E quando eu cheguei com 28 anos, eu juntei dinheiro o suficiente para fazer meu filme. Eu ia fazer uma pré-produção e sem apoio nenhum, de nenhum incentivo cultural, porque foi a época que o Collor entrou, bloqueou a Ancine, não tinha nada. Uhum. E aí eu fui começar, falei, bom, agora eu vou começar. E o que acontece? Eu já estava na fase de pré-produção e ele bloqueou o dinheiro. O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, mas o Fernando Collor de Mello, ele congelou o dinheiro de todo mundo na poupança. E ali eu dei uma caída, porque eu ralei muito, gente. Eu vendi muito, eu corri muito. Trabalhei num monte de lugar, morei no Tocantins, morei em Palmas, morei no Recife, porque eu rodei vendendo. E ali eu fiquei muito triste e sem nenhuma perspectiva. E ali naquele momento eu resolvi ir para a França. Por quê? Porque eu namorava um francês, tinha uma relação com um francês que ele estudava cinema e ele dizia assim, aqui na França, vem embora, porque aqui a gente vai fazer o filme, aqui eu sou alguém e tal. Na verdade ele morava mais aqui do que lá, mas vamos para a França. E eu fui. E quando chegou na França, Márcio, era uma ilusão. Ele não era nada, ele vivia lá do salário mínimo dele francês, do salário de ajuda para quem não tem trabalho. E eu, meu amigo, fui ser qualquer coisa, porque eu imagino uma vendedora que não fala. Você vai ser o quê? Faxineira, né? Então, ralei muito até conseguir meus papéis, até conseguir estudar, e aí tive o apoio maravilhoso do governo francês, me especializei, bancada por eles em comportamento de compra, marketing estratégico, e aí conheci o Chetochini dando uma palestra lá no evento, fui trabalhar com ele adorou, eu fiz perguntas, porque tem uma coisa que eu falo quando eu dou palestra, que é assim, quando você não tem nada na vida e você precisa e quer, e você tem ambição de crescer, a coisa mais importante na vida chama-se, número 1, ousadia. Se você não ousa o não, você já tem. Então, por favor, busca o sim. Isso eu sempre tive. A segunda coisa são os relacionamentos produtivos. Como é que você estabelece uma rede de apoio, de parceiros, de gerente de loja, aí você vai armar um ecossistema de pessoas que vai te ajudar a se desenvolver. A terceira coisa é empatia. Empatia é o quê? Entender a necessidade do outro, não só a sua, do seu cliente, do varejo. Qual é a necessidade do outro que a gente está lidando? Do seu patrão, do seu marido, da sua mulher, quem quer que seja, qual a necessidade do outro? A quarta coisa é obsessivamente busque fazer melhor o que você já faz. Planeja, estrutura, cria processo, porque é isso que vai fazer melhorar a performance. E a quinta, e a mais importante, é saiba onde você quer ir. Qual é a imagem que você tem? Qual é o teu objetivo? Qual o teu propósito? Mas isso eu acho que a gente vai falar mais tarde. E aí essa viagem para a França, você viveu como cidadã francesa durante um tempo por lá e obviamente com essa coisa de varejo na veia. Hoje, qual o diagnóstico você faz qual a diferença entre um shopper francês europeu versus um shopper brasileiro, para a gente começar a dar contexto sobre o que você viu lá na Europa? Olha, eu acho duas coisas eu acho que são importantes, né? Uma é a semelhança no sentido que somos latinos.
E o Brasil fica olhando para o mercado americano o tempo inteiro, né? Todo o marketing brasileiro é calcado no marketing americano. Tudo da gente é NRF, Estados Unidos, etc. Eu acho muito legal, acho importante pra caramba aí. Mas eu acho que a gente esquece que o modelo do varejo brasileiro é o modelo de varejo francês. Todo igual. Então, é muito interessante, inclusive, ver o que hoje é o atacadão, o atacarejo que está acontecendo no Brasil, como é que ele está se estruturando na Europa. Inclusive, com varejos menores, em perfumarias, em todos os âmbitos. Inclusive, a gente está vendo o Leroy trazer aqui para o Brasil o Abramax, que é o mesmo conceito. Então, o que é bacana a gente entender? Que vale muito a pena entender como é que o varejo francês se estrutura, porque eles são latinos e promocionais. A gente não é everyday low price. Por que o Walmart não funcionou aqui? A gente não tem essa lógica, a gente é o quê? A gente gosta da promoção. A gente tem estados desse país onde as pessoas saem correndo atrás de promoção relâmpago. Uhum. Então a gente gosta desse sangue, sabe? Tá aqui do escapismo, vai acabar agora, é isso que tem, vem pegar essa oportunidade. A gente vê, por exemplo, Rio, Bahia, alguns cenários são ainda mais promocionais que outros. Mas a gente vê, às vezes, uma avó que não trabalha rodando lojas para pegar promoção. Comparando preços, etc. Comparando o preço. Então, isso é Uhum. muito latino. E o francês está dentro dessa lógica. O que é diferente? O nível de educação, escolaridade altíssima, um nível de um valor pela leitura, pelo conhecimento que eles têm muito maior que o nosso, uma necessidade de informação. Então, assim, a gente vive a polaridade no mundo inteiro política, né? Uhum. Mas lá eles debatem essa polaridade sem tanta ira, sem tanta paixão. Então você consegue discutir, eles discutem o tempo inteiro, é tese, antítese, o tempo inteiro. E é uma coisa que se faz à mesa, horas na mesa, etc. Então, o que eu acho uma dó? Porque quando a gente olha o shopper do mundo inteiro, e quanto mais os jovens, nós estamos na era da informação. A gente o tempo inteiro está buscando informação. E eu acho que isso é o maior aprendizado que a gente tem com o varejo francês. O varejo francês, desde sempre, foi protagonista. E protagonista de gerar experiência, protagonista de gerar curiosidade. E tem tudo a ver com esse modo latino de ser. Então, eu acho que assim, se você trabalha no mercado e você tem condição, você não pode deixar de ir para Paris e conhecer o varejo francês. Você vai ter uma inspiração incrível e vai entender muito sobre nós mesmos e como a gente se comporta. Eu acho curioso um ponto que você trouxe, Simone, assim, é uma coisa que me preocupa. Eu tento não ser agressivo quando eu trato desse tema, mas a sensação que eu tenho é que eventuais redes de varejo deixam de ter um propósito e é quase um loteamento de loja, né? Então você vê, a indústria tal vai gerenciar a categoria Y, a indústria C vai gerenciar outra categoria. E falta, né? E isso você vê tanto no Walmart, nos Estados Unidos, ou como as redes que a gente acabou fazendo um evento há pouco tempo, eu conheci um pouco desse material todo que você trouxe, você vê um varejo propositivo, que tem algo a entregar, um serviço, um valor, uma ideia, um posicionamento, né? Eu sinto falta disso no Brasil. Eu vejo que é quase vamos lotear esse espaço aqui e quem ofertar mais dinheiro vai vender mais, vai estar melhor posicionado e falta de fato uma entrega. É uma verdade? É uma coisa que só eu penso sobre isso? Olha, Márcio, eu tenho até medo de responder isso, porque eu sou a pessoa polêmica, né, gente? Vamos lá, é exatamente isso. O que que acontece? Por algumas razões, né? Quando eu paro para pensar, por que o nosso varejo fica nessa situação passiva, à mercê da proposição da indústria para muita coisa, ou esperando a verba da indústria para muita coisa? Primeiro que somos um país novo. Então, dentro de um país novo, tudo é a desenvolver. Então, a gente tem um varejo que só cresce em todos os âmbitos, farmacêutico, alimentar, pet, material de construção. É um país novo. É um país que ainda vai crescer muito. Quando a gente fala da velha Europa, a gente fala de um lugar que já está
Bem, sim. estabilizado, aonde a gente entende que, por exemplo, eles têm o posicionamento deles tem que ser muito claro, porque você escolhe varejo sabendo o que que você vai encontrar lá de benefício. Eu estava dando um exemplo ontem, segmento pet. Segmento pet, por exemplo, né? Toda vez que eu converso com o dono do varejo pet, eu falo assim: por que que as pessoas vêm comprar na sua loja? Eles falam assim: atendimento. Aí eu vou para dentro da loja e pergunto às pessoas, os consumidores, os shopper que estão lá, falo: "Você vem comprar aqui por quê?". "Ah, é porque é próximo da casa, da minha casa, porque aqui parcela, porque aqui aceita cartão, porque tem o serviço, eu venho trazer o meu animalzinho para fazer o grooming e tal, banho e tosa". Nunca me respondem atendimento. Então é muito interessante, qual é o posicionamento que a gente tem, porque supermercado tem muito bem resolvido isso. Eu sei por que que eu vou no Pão de Açúcar, por que que é que eu vou no Atacadão, por que que eu vou no Açaí, por que que eu vou, sei lá, em qualquer um dos varejos que a gente Uhum. escolhe, no Coop, a gente sabe por que que a gente está indo lá. E o varejo precisa entender isso, em todas as esferas. Você falou a palavra mágica. Qual é o seu posicionamento? Número um. Número 2. Como é que você vai contar isso dentro do ponto de venda? E aí vem um outro problema do Brasil, que é esse investimento em ponto de venda. Eu tive a honra de trabalhar para Abílio Diniz. Abílio Diniz pesquisava, se interessava, queria se posicionar. Ele estava o tempo inteiro investindo nessa coisa de entender o percurso de compra do shopper, determinada região, o que era importante, o que que era importante para aquele consumidor. Mandava a gente viajar para trazer novidades e coisas. Então, assim, essa iniciativa desse movimento a gente vê em muitos profissionais do varejo, mas a gente tem muita oportunidade no Brasil. Muito bom, já está tudo contextualizado. Agora a gente vai falar um pouco de como foi essa NRF Europa, como é que você tomou a decisão de ir, por que que foi e como é que foi essa estreia da NRF na Europa. Eu quando soube que era Paris, eu fiquei emocionadíssima, falei: "Eba, finalmente essa coisa do varejo francês que é tão importante para a gente vai ser cenário e as pessoas vão ter oportunidade". E, assim, não vou ter nenhuma falsa modéstia, eu provavelmente sou uma das pessoas que mais conhece o varejo francês aqui, né, uma das, né, que mais conhece o varejo francês, aqui no Brasil, estando trabalhando em varejo. Então eu falei: eu vou, né, vou me lançar, vou tentar movimentar um grupo". A gente teve uma NRF bacanérrima para uma primeira NRF, mas realmente ainda tinha, assim, poucos brasileiros, ainda não era, as comitivas foram bem pequenas, mas, de qualquer maneira, assim, não tinha como não estar na França. Era a minha oportunidade de ir, de mostrar esse varejo, de fazer, todo mundo entender a importância que ele tem no negócio. Vamos de spoiler então, né? Se a gente pudesse definir, né? Eu tinha colocado aqui no meu script uma frase, mas vou deixar um pouco mais amplo. Como é que você define, até para convidar a galera para seguir o nosso bate-papo aqui até o fim, o que que foi essa NRF Europa para você, Simone? A primeira coisa, a gente entender o quanto os mercados, Brasil e França estão próximos um do outro. Acho que isso é uma coisa super importante da gente entender, que é possível gerar experiência para o segmento popular. E a gente vê o atacarijo fazer muito bem isso, alguns especialmente no Brasil, e a gente viu isso lá muito claramente. Foi uma integração muito bacana do grande varejo com o pequeno varejo, com muita solução para pequenas e médias redes, muito mais do que nos Estados Unidos, de quem conhece muito bem NRF, Nova York, falou disso. Falou: "Nossa, soluções simples e viáveis", isso foi muito legal. Legal. E o que eu acho legal é o benchmark. É incrível o que os franceses estão fazendo em diversos, e não só franceses. Agora Paris foi invadida por dinamarqueses, por holandeses, por coreanos. Então a gente tem essa experiência de um varejo cosmopolita, de entender Plural, né? tudo isso que acontece. Que legal. Uma das partes importantes do evento, né, Simone, é a feira, né? E aí a
pedir para a produção aqui, o time que ajuda a gente a desenvolver esse trabalho do Soulcast, levantar alguns temas para você comentar. E uma das coisas que chamou a atenção é esse atendimento virtual com telas em tamanho real. Como é que isso estava implementado lá? Como é que estava sendo vendido? Você acredita um pouco nessa coisa do mais digital para o ponto de venda físico? Olha só, existe a coisa mais legal que eu ouvi lá de todas as palestrantes, foi impressionante. Todos falam o seguinte: é fundamental o digital e é fundamental a IA, tudo que ajuda a estruturar agilidade, processo, entregar solução e rápida, mas nada, absolutamente nada substitui o fator humano. Olha, fico Isso feliz com esse reconhecimento, né? Porque no final do dia a nossa empresa, a nossa matéria-prima é gente, né? é Então, isso. eu acho que é um ponto importante, a gente vai falar bastante sobre isso. Muito Nossa, me foi interessa. impressionante. Sephora, Best Buy, assim, absolutamente todos falaram da mesa. Assim, eles falavam de 1000 coisas, mas todos caíam nesse lugar. A gente precisa de engajamento, precisa de equipes preparadas. E mais difícil ainda, gente, vira isso com a geração Z, engajar nessa geração e conseguir engajar a Alfa será ainda mais. Então, tá todo mundo nessa luta. Turnover altíssimo no varejo francês. Altíssimo, como no Brasil. Sim. Falta de mão de obra no mundo inteiro. Então, é uma questão que virou assim a grande estratégia das empresas. Como é que eu vou reter talentos? Como é que eu vou desenvolver equipes? Você sabe, né, Márcio, quanto custa desenvolver um bom promotor, né? Para E o é cara ser um cara desafiador. preparado, treinado para falar, porque eu me lembro assim, né? Estamos falando de quê? Medicamento, tecnologia, beleza. Como é que você vai apresentar produtos que requer uma qualificação, uma compreensão de pele, de cuidado, de cabelo, de animal, sabe, de tecnologia, se você não tem gente muito bem Essa preparada, venda né? consultiva, né? Que é o grande desafio do varejo e da indústria também, né? Como é que eu faço para me diferenciar? Já visto que YouTube, Instagram, TikTok, todo mundo trazendo muita informação, os influencers meio que se apoderando desse papel e acaba chegando um shopper muito mais preparado. Então, a gente É cada vez isso. mais tem que fazer um esforço ainda maior para que o nosso time seja de fato especialista. Voltando ainda para a feira, teve alguma coisa, alguma tecnologia, algo que estava sendo ofertado para o varejo que você chamou muita atenção, que falou, putz, isso é um negócio bacana que pode ser aplicado, que ainda tem pouco no Brasil? Olha, primeiro assim, eu acho que a curadoria, porque o que que a gente vai precisar? E para isso é legal a tecnologia, porque assim, a gente não vai conseguir ter equipes preparadas o tempo inteiro em todas as lojas. Sim. Promotores, a indústria acaba investindo em lojas de um maior fluxo. A verdade é assim, fica muito caro você manter gente Está em boa todo em tudo lugar, né? quanto é lugar, né? Então, coisas que eu vi, ferramentas que eu acho que podem ser um grande apoio, e sobretudo para algum tipo de varejo que necessita de informação técnica, é a curadoria da tela em tamanho real, aonde vem uma pessoa que está ali trabalhando e ela vai responder várias lojas em vários locais. Ela está ali respondendo o shopper. Ele vai entrar, ele vai ficar na espera e ela vai se direcionar. Ele está vendo ela fisicamente, dando uma explicação, falando tanto para treinamento quanto para atendimento ao shopper. Outra coisa é para moda, que é uma coisa fundamental, que é legal, que é a tela inteira, onde você tem modelos e você escolhe um modelo que o corpo desse modelo parece com o seu. E aí você coloca a roupa para você não perder tempo experimentando. E você coloca a roupa naquele modelo e você vê como é que a roupa fica. Isso eu achei uma coisa também muito legal, né? É, E aí muito holograma, que a gente já vê há bastante tempo, mas cada vez mais prático, muito 3D, né, que é uma coisa também que a gente vê. Agora, se a gente for falar realmente do que eu acho que mais revoluciona, eu vou falar de operação, desde operação logística, aí é estrutural, até o produto na gôndola. Por quê? Porque, gente, ruptura é uma coisa que pode tirar milhões de uma rede. Se ela não consegue ter uma operação, uma execução bem feita,
e ela não está de verdade percebendo, porque às vezes o problema está lá no estoque. O produto está no estoque, mas não está na gôndola. Ah, mas está aqui. Eu tinha o produto. Aí vai aquela briga da indústria com o varejo. Não, mas pô, não teve sellout. Mas não teve sellout porque não estava exposto o produto. Então, eles criaram uma ferramenta muito legal, que é uma câmera que fica virada para a gôndola e ela filma quando o produto você vai parametrizar e quando só tem um, ela faz um alerta para o chefe de seção, para o celular dele ou para o dono da loja. E aí é muito legal que os caras fazem coisas para lojas pequenas também, então Legal. com custo super viável. E aí você consegue alertar a execução de que tem aquele problema de que precisa repor. Mais legal, acho, do que isso é a integração dos sistemas. Essa é a grande obsessão atual. Tudo tem que estar hiper integrado desde o estoque da operação, porque às vezes a gente vai lá, né, como era feito antigamente, e diz assim, eu quero ter 3 desse daqui na loja, para eu não ter um estoque muito grande. E aí rapidamente entra 3 pessoas e acabou. Isso não está previsto dentro do teu baseline. Essa é uma diferença, entendeu? E quando você tem um sistema automatizado, gente, pensa uma Action. Como é que uma rede dessa abre uma loja por dia? Os caras têm que ter um sistema hiper integrado, hiper digitalizado, e eu acho que nisso a tecnologia tá mandando ver. Google estava lá lançando um novo sistema de loja deles de operação de caixa e de integração que integra com várias surfaces e assim maravilhoso, com várias superfícies, né? Surface é em francês, mas que integra com várias superfícies e ferramentas e de uma agilidade, de uma rapidez, você muda o preço, entra o preço na etiqueta automática, tudo feito para conseguir facilitar. A gente precisa caminhar para esse varejo tecnológico, que é o que um palestrante falou com maestria, que disse o seguinte: é o digital que não é visto. O digital precisa estar no suporte. É lá que a tecnologia tem que vir. E a gente precisa muito para treinar a equipe, para falar com todo mundo, para Até treinar para as suportar pessoas, nessas equipes, né? para suportar essas equipes e conseguindo estar a inteligência atrás desse apoio todo, e há dentro disso, fazendo pesquisa de preço. E na loja o que a gente precisa é o quê? O produto bonito, bem exposto, o merchandising atrativo, atendimento bacana, porque isso é que encanta de verdade. Eu acho que o varejo está começando a entender que a tecnologia, a AI, tudo que está em voga e sendo discutido, ela serve como meio, né, Simone? Não como fim, né? Porque no final das contas ninguém vai a uma loja de varejo buscar a tecnologia, né? Tá sim buscando uma experiência, algo diferente, um atendimento. Então eu acho que pelo menos você começa a ver nesse evento essa ficha caindo, né? Você comentou aqui nos bastidores comigo que muita gente comentou sobre isso. Agora a gente está meio que encerrando o primeiro bloco, já voou, né? Parece que a gente começou faz 2 minutos, mas já está aqui há quase meia hora. E eu fiz essa pergunta no início do ano, quando eu tive recebendo a Fátima Melli aqui, que ela fez a cobertura para a gente da NF Nova York. E a pergunta agora é mais para essa galera que está assistindo, vale a pena visitar um evento como esse? Qual é o aprendizado? Qual que é o ganho? Como é que você volta de um evento como esse, Simone? Olha, antes disso, já que a gente está encerrando, eu vou falar para a galera que vão ter muitas fotos e muita coisa legal que a gente vai mostrar nos próximos podcasts. Então, fica antenado, tá? Porque a gente vai aprofundar esses varejos, né? Na prática, como é que eles estão aplicando tudo isso na prática, dentro das lojas? Porque a gente adora loja, né? Eu vou Mas pedir pro pessoal da edição, conforme você foi comentando, aqui a gente já vai trazendo alguns elementos, tá? Nessa edição aqui já vai é, ter alguma coisa aqui, não é vai ficar só no nosso isso. bate. Apesar de sermos presenças muito agradáveis às câmeras, também colocaremos algumas imagens do Não, porque, evento. por exemplo, uma loja de Lancôme, que tá incrível, a loja mais maravilhosa de merchan que eu vi na minha vida, uma loja da Action que mais cresce, que eles são tão apaixonados, a Normal, tem um monte de coisa legal, Lidl, tem um monte de coisa. Então, todo segmento, eletro, material de construção, beleza, então é legal. Mas, assim, primeira coisa é essa, respondendo a sua pergunta. Por que que é legal você ir?
porque lá você vai ver um varejo proativo. Um varejo que investe, um varejo que pesquisa, um varejo que ele determina como ele vai gerenciar uma categoria, que ele é quem traz as várias indústrias para dizer como é que nós vamos trabalhar e que mudam o layout e que mudam o merchandising, mudam a sinalética todo ano. Então a gente está falando de um protagonismo de inteligência. Isso é francês, né? O papo francês, né? A coisa da inteligência. Então, esse protagonismo de inteligência, o Carrefour tem lojas teste, o Carrefour muda a loja todo ano. Então, a gente vê um investimento deles para trazer o novo, para inovar, para mostrar, para integrar, para fazer a omnicanalidade funcionar na prática. E isso a gente vai ver umas fotinhas e umas coisas legais daqui a pouco. Bom, Simone, um prazer conhecer um pouco da sua história e obrigado por compartilhar como foi o evento lá na Europa. E para você que acompanhou até aqui, não perca, esse programa não acaba aqui, tem muito mais sobre a NRF Europa nos próximos episódios. A gente te espera por lá.